Quem tá com frio aí? Gente, gente, que frio é esse? Que delícia, né? É muito bom o frio, é muito bom, mas, né, ao mesmo tempo, ele ele requer coragem, né? Requer coragem. A gente precisa de muita coragem nesse frio. Até engasguei. Mas é bom demais, né, gente? Ai, é muito bom também o frio. Quando o calor aí. Oi, Soninha! Tudo bem? Deixa o Instagram avisar que a gente está ao vivo. É, nós estamos, galera, vocês não estão entendendo. A gente está com um desafio gratuito de 10 dias. Está terminando já, nós estamos no terceiro, nos 3 últimos dias. Claro que vai ter um pouquinho a mais, porque a gente tem pesagem final, as meninas vão fazer as medições. Já tem aluna do desafio gratuito que já eliminou 4 quilos em uma semana, querida. Repete, Sil. Repete, peraí que eu vou repetir. 4 quilos em uma semana. Mas isso é de menos, tá? 4 quilos isso é de menos. Porque 4 quilos você pode eliminar aqui e ganhar ali, tá? Na verdade, o mais importante de tudo, sabe o que é? Não é eliminar os 4 quilos, é mudar um comportamento. Que é o que a gente, toda segunda-feira, às 21 horas, eu venho aqui contar para vocês o segredo do meu método de emagrecimento natural. Sim, o que vai ajudar a gente a alcançar o emagrecimento saudável, natural e definitivo, não é nem uma questão de balança, é uma questão de comportamento. Então, se a aluna, em uma semana de desafio, emagreceu 4 quilos, é porque ela mudou algum comportamento. E que essa mudança já causou nela esse benefício de eliminar da balança esse peso. E é sobre isso, é isso que a gente foca em qualidade de vida, modo de vida, porque quando você foca só na balança, você pode se frustrar, né? Um exemplo foi o que aconteceu comigo, né? Bom, mas antes de qualquer coisa, eu tô aqui falando, mas vamos, porque muita gente vai assistir no gravado. Muita gente vai entrar aqui durante a nossa conversa. E eu quero me apresentar para quem vai ver no gravado, para quem está chegando agora. Tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Silvia Excel, sou coach de emagrecimento e terapeuta. Desenvolvi uma técnica de emagrecimento. Sim, emagrecimento definitivo, saudável, um emagrecimento que é construído. Ele é construído. Você aqui não é emagrecida, tá? Não existe uma pílula mágica que te emagrece. Você se emagrece. E é esse o grande diferencial, porque é terapêutico. Então, não é sobre... Aqui você não vai ter um regime, você não vai ter uma dieta, você não vai ter uma regra alimentar para seguir. Não. Aqui você vai ganhar um novo hábito. Você vai desenvolver um novo hábito. E é esse hábito que vai ajudar você a eliminar os quilos na balança. Como a minha aluna, que em uma semana já foram 4 quilos eliminados. Então, vamos falar sobre isso? Vamos emagrecer juntas? A live vai ficar gravada, não se preocupa. E ó, você fica até o final da live porque vocês vão ter aí seis passos importantes. E você vai escolher um desses 6 passos para pôr em prática essa semana e já emagrecer 1 quilo. Quer emagrecer 1 quilo, 2 quilos? Você colocando em prática um dos 6 passos que eu vou deixar aqui no final da live, você já vai eliminar aí 1 quilo saudável brincando, combinado? Vamos lá então. Vamos falar sobre despertar, acordar. Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem um bichinho em casa, né? Um cachorrinho, um gatinho, né? Já repararam que os animais, eles têm um relógio biológico interno? Que quando os passarinhos, a gente vê muito isso nos passarinhos, quando começa a amanhecer, os passarinhos começam a cantar, o cachorro já pula para sua cama, né? É só começar a amanhecer e esses animais criados por Deus, eles já começam a
a despertar. Boa noite, Roseli. Então, isso acontece porque eles têm dentro deles um sistema de despertar criado por Deus, né? Ele tem um relógio de despertar interno. Sim. Agora, o que isso tem a ver com o nosso emagrecimento? Tá, a gente pode relacionar. Porque quando é que você vai acordar para o seu emagrecimento definitivo? Eu tô falando de você parar de ficar emagrecendo, engordando, de parar de não saber o que fazer. Não saber o que fazer. É isso que a gente precisa despertar em você, ó. Despertar em você. Como ser uma pessoa magra. Esse é o nosso desafio aqui. Então, quando o assunto é obesidade, já é hora de você acordar. Precisamos ter essa consciência de que precisamos, acordar para o nosso emagrecimento. Por quê? Porque a obesidade traz muitas consequências, mas muitas consequências difíceis e ruins. Eu fiz uma pesquisa sobre as consequências, as 4 principais consequências negativas da obesidade. Olha só, uma das primeiras consequências da obesidade, na verdade eu vou até ler a íntegra para vocês verem, ó. O ganho de peso é uma tendência crescente na população brasileira. Segundo o levantamento de 2019, ali mostrou que as pessoas estão com grandes riscos de doenças crônicas por causa da sua obesidade. 72% da população está com sobrepeso. Por conta disso, vêm as consequências. O que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica. Ela é registrada na OMS como uma doença. Ela é uma doença crônica capaz de comprometer a qualidade de vida do indivíduo. A obesidade também, ela é fator de risco para doenças contagiosas, imunológicas, Covid, né? As pessoas que, na época do Covid, coitadas, as que mais sofreram foram as obesas, que morreram. Nós também sabemos que hoje as doenças virais que existem, as pessoas que estão na lista de risco são as pessoas que estão obesas. Então, a obesidade está ligada completamente com a falta de imunidade. Por quê? Porque o seu corpo com a obesidade, isso quer dizer que o seu corpo está inflamado. Então, neste artigo que eu fiz a pesquisa, mostra que realmente a obesidade é o maior risco de saúde que a gente pode ter. A obesidade é o acúmulo de gordura no seu corpo. Esse ganho de peso que você tem quando você tem um gasto menor do que você realmente consome, certo? Agora, vamos falar do que tem causado a obesidade. Eu quero, de acordo com esse estudo que eu fiz, e eu quero que você tente identificar qual é o seu caso, tá? Porque, às vezes, você tem, na sua família, são 5 irmãs. Às vezes, 3 são magras e 2 não conseguem emagrecer. 2 são gordas, obesas. Por que isso acontece? Porque cada corpo é um corpo, cada sistema imunológico é um sistema imunológico. Então, nós vamos falar de algumas características e eu quero que você, durante a live, e lembre, no final, caiu um pouquinho, né, gente, a internet. E no final da live, eu vou dar 6 passos para você vencer, seja qual for a razão pelo qual você não consegue mais emagrecer 2, 3, 5, 20, 40 quilos. Combinado? Então, quais são os fatores que favorecem a sua obesidade? Comece a identificar qual é o fator que mais está te trazendo a obesidade. Vamos lá. Má alimentação. Será que você não consegue emagrecer e está cada dia engordando mais porque você se alimenta mal?
Aqui fala assim, ó, o consumo excessivo de ultraprocessados, como sódio, como açúcar e alimentos de baixo valor nutricional tem causado a obesidade em muitas pessoas. É o seu caso? Você ama abrir pacote, será? Ama comer aquele miojo, gosta de comer aquele hambúrguer toda semana? Será que você não consegue emagrecer? Está no fator de risco da obesidade por causa da má alimentação? Porque tem gente que come super saudável. Eu tive alunas que comia super saudável e não mexia sequer na balança e nas medidas. A fita métrica dela só crescia. É o seu caso? Segundo fator de obesidade, o sedentarismo. É você uma pessoa sedentária? Será que você faz parte das pessoas que fazem pouca ou nenhuma atividade física? E eu não estou falando de atividades pesadas, porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, a mulher sai, o homem sai, trabalha pesado. Não. Parar para fazer atividade física é diferente de você fazer esforço durante o dia. Você está se preparando o seu corpo, a sua mente para a produção de hormônios do bem. Você está se preparando. Então, com isso, o seu rendimento, os benefícios são muito maiores, porque você vai liberar muito mais hormônios do bem. Então, será que você faz parte dessas pessoas que acabam não tendo gasto calórico? Acabam gostando de ficar no sofá, sentadinha, tá frio, não vou para academia hoje, não vou para caminhada, não vou fazer aquela corridinha porque tá muito frio? Será que você realmente faz parte? Será que essa é a razão de você não conseguir tirar esse sobrepeso? Olha que interessante, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente se exercite 150 minutos semanais. 150 minutos semanais. E aí? Quanto é que você está se exercitando por semana? Chegou nos 150 minutos? Será? Então, precisamos parar e pensar. Se eu quero sair do quadro emergencial da obesidade, a gente precisa entender que temos que nos movimentar. Precisamos nos exercitar. Então, nós já vimos que às vezes você não consegue emagrecer por causa da sua má alimentação. Segundo, sedentarismo. Outra razão que isso eu usava muito como desculpa. Oi, Bal e Vera. Eu falava assim que eu não emagrecia porque minha avó era gorda, né? Era obesa. E eu falava que eu não emagrecia por causa da minha avó, que eu puxei a minha avó paterna, a minha avó Rita. E, gente, depois que eu descobri isso, eu fiquei até com vergonha. Existe o fator genético, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Olha o que fala. Às vezes você também não emagrece? Sim, pode ser que tenha o fator genético. Porém, na maior parte das vezes, os estudos mostram que é menos de 10%. Menos de 10%. Ó, nós vimos, olha só, isso em 2019, nós vimos, olha só. Nós vimos em 2019 que 70% das pessoas estavam no sobrepeso. Essas 70% que estavam no sobrepeso lá em 2019, não estou falando de 2026, só 10% não conseguia emagrecer por causa da parte da hereditariedade. Por causa da avó, da mãe. Só 10% realmente não emagrece por esse motivo. E aí? Né? Então, às vezes a gente fica... Oi, Su! Beijo, amor e lindona. Saudade. Então, às vezes a gente fica arrumando desculpas, né? Eu não emagreço porque eu puxei minha avó. Eu não emagreço por causa disso. E às vezes, só 10% da população que está obesa se enquadra nisso.
Outra coisa importante, às vezes a pessoa não emagrece por causa de alguns medicamentos. O acúmulo de gordura corporal e a retenção de líquido pode ser algum dos efeitos colaterais dos medicamentos. Então, às vezes, não é nem que a pessoa ela está obesa. Eu não faço parte dos 10%, né, Vá? É isso aí. E é bom a gente descobrir, foi libertador para mim entender que, peraí, eu não estava na obesidade por causa da minha avó. Eu estava na obesidade por minha responsabilidade, né, Bá? E é libertador a gente entender que sim, tem sim uma questão genética leve, tem, mas não é a base de forma que você não possa vencer isso, sobrepor a isso. É libertador você poder entender isso, certo? Então, os medicamentos, eles retêm líquido. Então, não quer dizer que você esteja engordando, você pode estar inchada, retendo líquido. Outra coisa que pode te levar para o quadro de obesidade é os transtornos psicológicos. A depressão, a ansiedade pode levar ao aumento de ganho de peso, porque você acaba aumentando o consumo de gordura. Ou seja, quanto mais depressão, crises de ansiedade você tem, mais desejo por açúcar você vai ter. E aí você vira aquele ciclo vicioso. E aí você acaba tendo gordura corporal. Problemas neurológicos também, às vezes lesões em algumas áreas do cérebro pode realmente danificar, porque nós temos 3 cérebros. Nós temos o cérebro límbico, o reptiliano e o córtex. Esses 3 cérebros são os nossos cérebros de sobrevivência. É eles que nos ajudam a nos proteger do perigo. É esse cérebro que nos ajuda a tomar decisões com a razão e sentir emoção. Nós precisamos, mas às vezes com algum acidente, alguma coisa, você pode ter causado alguma lesão. E sim, neurologicamente, pode ter casos, muito poucos, de pessoas que não emagrecem por causa disso. E eu adiciono nessa pesquisa algo que eu vivi, que você que me acompanha sabe. Ao completar 50 anos em janeiro, eu me vi, eu tinha já chegado na minha melhor versão, emagrecido, estava 4 anos mantendo o meu peso e de repente eu inflei. E com ao ganho de peso, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava aplicando todo o método. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estou aplicando o método e eu não estou emagrecendo. E eu comecei a ter vários sintomas de desequilíbrio, tropeçava nas coisas, coceira no ouvido, eu comecei a sentir formiguinha subindo no meu corpo, eu comecei a ter esquecimentos assim seríssimos, uma depressão, uma tristeza, uns pensamentos que nada me deixava feliz. Eu comecei também a sentir algumas dores no corpo, uma prostração, não era nem cansaço, era prostração. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E calhou na época, já contei essa história, vou contar para vocês entenderem, que é uma das causas, você que está aqui comigo, que está assistindo, que é mulher 30 mais, 35, 40 mais, presta atenção desde já. Não espera chegar nos 50 como eu não tinha essas informações. Eu comecei a ter vários sintomas, eram muitos sintomas. E aí, graças a Deus, estava na época do meu check-up, porque uma coisa que a gente aprende aqui, que emagrecer envolve você estar assistida através de bons profissionais. Então, as minhas alunas, elas sabem, é praxe delas, elas têm o costume de uma vez por ano fazer um check-up. Porque às vezes a gente precisa ajustar alguma coisa na saúde. Se você faz tudo direitinho, o protocolo todo que eu ensino de emagrecimento e você não emagrece, às vezes é algum dia de desajuste. E era o que estava acontecendo comigo. Ao passar com a minha médica, você que está
com mais de 35 anos, que quer emagrecer ou quer se manter magra ou precisa emagrecer, primeira coisa importante é vir para o meu programa terapêutico de emagrecimento que eu vou te ajudar. Terapeuticamente a gente vai cuidar de você. Depois, a partir dos seus 35 anos, eu sugiro, eu aconselho que você passe a se consultar com uma ginecologista endócrino, especializada na endocrinologia. É fundamental para você, porque a gente só fica indo na ginecologista, gineco, não. A partir dos 35 anos, procure uma especialidade, uma ginecologista endócrino. Por quê? Porque essa ginecologista, ela vai começar a rastrear os seus hormônios. E foi o que, graças a Deus, aconteceu comigo. Eu aplicando o meu método de emagrecimento, 4 anos já, mantendo o meu emagrecimento, de repente eu comecei a ter dificuldade. E aí a minha médica, fazendo um rastreio dos meus hormônios, descobriu que simplesmente eu estava zerada. A minha testosterona estava zerada, a minha progesterona estava zerada. Todos os meus hormônios estavam zerados. Por isso a prostração, por isso o inchaço, por isso aqueles sentimentos de confusão mental, aqueles tropeços, aquela coceira no ouvido, aquela sensação de que tinha alguma coisa andando em mim, formiguinhas. Resumindo a história, foi através dessa médica, confesso que foi um diagnóstico até tardio, porque eu não fui diagnosticada como entrando na perimenopausa aos 50 anos, porém, a gente começa a perimenopausa muito tempo antes. Como eu disse, a partir dos 35 anos, já comece a buscar esse tipo de profissional, tá bom? Aqui é uma experiência pessoal. Então, outra coisa que pode te impedir de emagrecer é a questão hormonal, tireoide, tudo. Precisa se fazer rastreios periódicos, tá bom? Com um profissional correto. A mulher tem que procurar a ginecologista endócrino por causa da questão do endométrio, né? Da parte ginecológica mesmo, certo? Então, se você tiver com seus hormônios desregulados, você não vai sarar de uma depressão, você não vai emagrecer. Você precisa buscar primeiro esse rastreio hormonal, combinado? E depois você vai vir para o meu programa de emagrecimento fazer o protocolo terapêutico, tá? Que aqui a gente emagrece a sua mente. Então, a obesidade, esses são alguns fatores da obesidade. Esses são alguns fatores. Tanto é que quando eu comecei e demorou, né? Eu comecei o tratamento em novembro, em janeiro eu fiz 50 anos, então em novembro eu estava muito mal e comecei o tratamento depois de 2 meses, vamos colocar 2 meses, repondo o hormônio, foi que eu voltei ao normal e comecei a desinchar, a parar de ter compulsão, comecei a ter de novo a minha autonomia, meus treinos, comecei a voltar a ser a Silvia que eu era. Durante o processo outra coisa que eu quero que vocês não se assustem, durante o processo da reposição hormonal, o peito vai crescer, você vai ficar um pouco inchada por causa dos hormônios. O corpo está se ajustando, não fica desesperada, você não está ganhando gordura. É o seu corpo que está se ajustando. Você pode perguntar para o seu médico, tá? É uma questão de tempo para você voltar ao normal. Ok? Identificamos tudo que contribui para a nossa obesidade, para a sua obesidade, ou para quem já tem esse problema? Então, agora a gente vai falar sobre um dos problemas mais sérios que a obesidade traz. Porque acho assim, para você emagrecer, para você realmente se dedicar ao seu emagrecimento, viu, minhas alunas que estão no desafio? Essa é para vocês. Requer realmente esforço e dedicação.
Não dá para brincar de emagrecer. Tem que ser levado a sério, porque a obesidade, ela traz uma consequência muito grave, que acho que é a maior de todas, que é a hipertensão. A mulher, ela pode ter um AVC, ela pode ter um infarto, se ela não cuidar da questão da saúde dela, se ela não emagrecer. Então, as minhas alunas, elas logo no começo, elas já entendem que emagrecimento é coisa séria. E você tem que ter um bom porquê. Você não quer ter um AVC, quer ficar toda torta, dependendo dos outros, do seu marido, dos seus filhos? Já pensou? Ou você não quer morrer nova tendo um infarto? Então, você precisa entender que se você continuar alimentando esse corpo que você tem hoje, inflamado, que não consegue se conter, se controlar, o caminho fatal virá. O caminho fatal virá. Certo? Mas a gente não fala aqui só do problema, a gente fala da solução. Eu prometi que no final da live eu ia deixar a solução. Vamos para a solução, certo? Então, você, analisando agora tudo que eu disse, consegue identificar qual é a sua causa? Qual é a causa do seu sobrepeso? Qual é a causa de por que você não consegue emagrecer? Consegue entender que se você não emagrecer, você vai ter problemas seríssimos, seríssimos com diabetes, você não vai dormir bem, você vai ter insônia, você vai ter problemas sérios respiratórios, você vai deixar de ter vida social. Existe um estudo que há muitas mulheres perdem o emprego por estarem acima do peso. Por diversas razões. Preconceito, falta de energia, falta de produção, de autonomia. Eu tenho certeza que você não quer fazer parte desse quadro. Você não quer ter um AVC, que você não quer ter dores no corpo, fibromialgia. Tudo essas doenças imunológicas vêm do seu corpo inflamado. Uma das causas é o seu corpo inflamado. É o excesso de produtos industriais, alimentos industrializados e também açúcares. A gente tem que acordar para a realidade. Como eu disse no começo, a gente precisa despertar do sono. Silvia, quais são os passos, então, que eu preciso dar para começar a emagrecer? Se você escolher um desses passos e pôr em prática durante essa semana, você já vai emagrecer 1 quilo. Pode marcar aí. Vamos para os passos que você precisa dar? Quais são as estratégias? A primeira estratégia é cortar na carne. Sim, cortar na carne. Olhar para você mesma. Se reconhecer. E entender de verdade. Olhar para você e falar assim, puxa, 150 de quadril, falta de mobilidade, eu não consigo amarrar meu cadarço, eu não consigo fazer exercício físico, eu não lembro nem qual foi a última vez que eu fiz um exercício físico. Você precisa olhar para você, cortar na sua carne e reconhecer que você, em algum momento, se abandonou, minha linda. Em algum momento você desistiu. Hoje, na academia, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho das mulheres que cruzam meu caminho no meu treino, que estão muito no sobrepeso. Eu tenho orgulho dessas mulheres, porque apesar da gente perceber que muitas vezes elas estão ali, elas acabam se comparando com aquelas musas fitness que tem na academia,
Mas eu olho para elas, eu queria, tomara que elas aprendam a se olhar dessa forma que eu olho para elas. Eu olho para elas com orgulho. Porque mesmo, vamos dizer assim, né? No sobrepeso, mal conseguindo andar, com a barriga atrapalha elas para treinar. E elas estão lá. Hoje mesmo na academia tinha uma moça novinha, bem no sobrepeso, bem no sobrepeso. E a gente via que ela acabava olhando para as meninas, para as musas fitness. A gente via que ela ficava meio constrangida. Eu queria falar para ela assim: não tenha vergonha, continua. Tem que ter muita coragem. Essas mulheres merecem. Não tenha vergonha de ir para a academia. Tenha orgulho que você está indo. E não importa, não se compara com aquelas musas fitness. Elas estão ali porque também se esforçam. Elas também merecem aplausos. Mas você que está no sobrepeso merece muito mais por não desistir. Então, cortar na carne, reconhecer que você se abandonou e que agora precisa parar de se abandonar. Outra coisa que você precisa fazer é deixar que sentimentos negativos tomem conta de você. E que você desista do processo. Ó, a minha aluna, uma semana de programa, ela já emagreceu 4 quilos em uma semana. E o hábito que ela desenvolveu, ela falou que ela... acho que foi treinar que ela comentou, agora eu não lembro. Tá se movimentando mais, acho que é isso. Olha que vitória. Então, para você não desistir, você vai precisar olhar para a sua motivação. Qual é o seu motivo maior? Motivação é o motivo para a ação. É o motivo para continuar agindo. O terceiro ponto que vai te ajudar a emagrecer é você parar de ficar de frente do celular o dia inteiro. Ou da TV. Quanto tempo você gasta no celular? Quanto tempo você gasta assistindo série, TV, desenhos, enfim, filmes? Você precisa parar, levantar e se movimentar. Você precisa criar um cronograma para você. Ó, esse é o momento de eu aprender um idioma, esse é o momento de eu fazer um curso, esse horário eu vou ler um livro, esse horário eu vou assistir uma série, mas esse outro horário é para mim ir para um treino, para mim fazer um skincare, para mim ir malhar, ir para um pilates. Você precisa se movimentar. Precisa dividir melhor o seu tempo de tela, o seu tempo que você perde no celular. E fazer algo, mesmo quando você tiver... vou usar o celular durante 3 horas. Que seja por algo que te acrescente, que te dê prazer. Mas você tem que deixar no seu dia de 12 horas o momento para preparar a sua boa alimentação, para você fazer o seu exercício físico. Outra coisa que vai te ajudar a emagrecer, tratando terapeuticamente falando, vocês viram que até agora eu não falei de remédio, de injeção, eu não falei de suplementação, eu não falei de nada disso. Nós falamos sobre comportamento. É por causa do seu mau comportamento que você está 5 quilos a mais, 10 quilos a mais, 15, 20. Se você não cuidar, vai ser 30, vai ser 40. Outra coisa que você precisa, que é, gente, como é difícil isso. Para mim, como terapeuta, no grupo de emagrecimento, lá mesmo no desafio que nós estamos no desafio, a parte mais difícil é fazer as mulheres se elogiar. Elas não conseguem enxergar as pequenas vitórias. As meninas que estão no desafio,
Ó, uma semana. E uma semana de desafio, como eu disse, uma delas já emagreceu 4 quilos. Ela focou nisso. Quando eu perguntei, quais foram os seus sucessos? Ai, já emagreci 4 quilos. É um sucesso? É um sucesso. Mas eu virei para ela e falei assim, tá, mas e no seu comportamento? O que mudou? Ah, mudou bastante coisa, mas eu ainda preciso melhorar isso, isso, isso. Aí eu novamente direcionei ela e falei para ela, percebeu que você não conseguiu identificar, nomear o que foi que você melhorou? E que logo em seguida você já foi mostrando aquilo que você não fez? Você não conseguiu nomear o que você fez de bom, de sucesso, que te fez perder em uma semana 4 quilos no desafio, mas você já está colocando já o que você não fez. Aí eu voltei para ela hoje e falei, fulana, eu quero que você pare e pense no que é que você fez nessa uma semana que fez o teu corpo te presentear com 4 quilos a menos. Porque na verdade, o presente não está em eliminar esses 4 quilos. O presente está na mudança do comportamento que você teve. Aí ela falou, eu comecei a me movimentar mais, quero fazer tal coisa. Aí eu falei, agora se elogie. Você precisa de um novo sistema de recompensa. Falei para ela. Você precisa agora de... Bom, você emagreceu em uma semana 4 quilos. Parabéns! Você começou a se movimentar. Na verdade, você só emagreceu 4 quilos porque você mudou o comportamento. Provavelmente saiu do sofá e foi se movimentar. E o corpo responde. E agora você precisa comemorar. Como, Sil? Como eu comemoro? É a maior dificuldade das alunas. Se elogia. Fala para você, olha no seu olho, na sua cara e fala, você é maravilhosa. Você é gostosa. Olha como você emagreceu 4 quilos, você foi malhar. Tava chovendo e tava frio e você foi. Você fez o que tinha que ser feito. Ou então, vai lá, compra um novo esmalte. Compra uma flor. Mas não se compense com comida, com doce, com chocolate, com uma caixa de bombom. O teu cérebro já conhece esse sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa te deixa 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilos mais gorda. Mostra para o teu cérebro que você tem prazer em outras coisas. Uma drenagem linfática, uma aula avulsa de pintura, uma aula avulsa de cerâmica, uma aula avulsa de pilates, uma massagem nos pés que o marido faça. Aí eu falei para a aluna, falei, então, você em uma semana eliminou 4 quilos, parabéns, mas o mais parabéns ainda, o melhor é que você só eliminou isso porque você mudou o comportamento. Então agora, minha linda, vá se elogiar. E ela disse, aí eu falei, qual é o seu prêmio? Falei para ela, já escolheu qual é o seu prêmio? E ela falou assim, Sil, eu vou comprar uma roupa nova. Inclusive, hoje eu fiz um vídeo para as meninas do grupo, que é uma calça que eu tenho, ela é bem, corte bem pequeno, assim, sabe? É uma calça slim, e ela é reta, e ela não tem elastano, não tem elástico, não tem nada. E faz 5 anos que eu emagreci e que eu passei a usar essa calça, ela não entrava. E hoje eu vesti, fazia tempo que eu não usava essa calça, porque né, inverno, verão estava guardada, eu fui pegar essa calça, assim, será que essa calça, a gente tem até medo, né? Será que essa calça tá entrando? Menina, entrou, até fiz o vídeo, acho que se eu consigo amanhã mostrar para vocês aqui no Stories, tá? A calça tá até larga. É sobre isso. E como que eu vou celebrar? Eu vou celebrar indo lá comprando uma caixa de bombom? Não! Porque eu quero que a calça continue larga, que ela continue o ano que vem, no inverno do ano que vem, entrando. Eu vou comprar um arranjo de flor, um creme novo pro meu rosto, um batom novo, sei lá. Entendeu, meninas? É sobre isso. Então, precisa se elogiar. Aprenda a dizer coisas boas para você. Porque até hoje, muito provavelmente, você só ensinou a dizer coisas muito ruins para você.
Você só aprendeu a dizer para você mesmo o quanto você é inútil e fraca. E você não é inútil e nem fraca. Vamos mudar isso? Topa? Vamos mudar isso. Então, a partir de agora, eu falei para vocês que tudo que eu falei aqui, se você pôr em prática uma das coisas, você emagrece 1 quilo nessa semana. Emagrecer 1 quilo, se presenteia. Faça uma carta se elogiando. E se quiser, me marca nas redes sociais que eu reposto. E a outra coisa que você precisa fazer, e a última, fundamental. Não adianta tomar caneta para emagrecer, tomar remédio para emagrecer, não adianta passar fome, fazer regime de... Não adianta nada disso se você não bebe água. Quanto de água? Não é também para morrer de beber água. Nada em excesso faz bem, inclusive água. Você precisa tomar o seu peso vezes 35. Você vai multiplicar. Eu estou com 60 quilos vezes 35. O resultado que der é o tanto de água que você precisa tomar para começar a desinflamar e emagrecer. Ok, você vai escolher agora qual desses passos comportamentais, nenhum desses passos você vai ter que pôr dinheiro no bolso, pôr a mão no bolso para pegar dinheiro. É gratuito. Qual é desses passos que você vai pôr em prática para essa semana eliminar 1 quilo? Vou repetir isso para quem chegou depois. Então, primeiro você vai fazer o quê? Reconhecer que você em algum momento deixou de cuidar de você? E você vai passar a criar, faz até uma carta, faz uma carta. Eu me comprometo essa semana a cuidar de mim. Segunda coisa que nós falamos aqui, que vocês vão precisar fazer, é de um motivo. Uma motivação. Por que você precisa emagrecer? Eu preciso emagrecer porque eu vou casar. Preciso emagrecer porque eu tenho um casamento para ir. Preciso emagrecer porque eu quero ter saúde. Preciso emagrecer porque eu vou ter uma viagem e eu quero estar bonita. Não importa. Você precisa de uma motivação que te motive à ação. Outra coisa que a gente viu é sobre você se movimentar. Sai do sofá. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai fazer o seu exercício físico. Faz o exercício que te dá prazer. É dançar? É pilates? Claro que quanto mais você queimar, melhor. Por exemplo, para as mulheres acima de 35 anos, pelo que eu contei do meu relato, eu aconselho musculação. Já começa a musculação. Já começa. Já vai fazer 1 ano já que eu tô firme já. Não, na verdade faz mais de 1 ano. Faz 5 anos que eu faço musculação. Só que com a perimenopausa, eu tive que focar melhor no meu treinamento. Então, eu tive que ir para a academia, pegar ferro literal. Então, vai fazer agora, em novembro, vai fazer 1 ano que eu tô treinando. E olha, eu tô de cara com o meu corpo. Como o meu corpo tá evoluindo. Então, escolhe o seu exercício físico. Outra coisa é elogie-se. Você precisa se elogiar. Dizer coisas boas para você. Certo? Se recompense. Quando você conseguir emagrecer 100 gramas, 200 gramas, se recompense. Não com comida, não com doce. Beba muita água. E teve uma outra coisa que eu esqueci. Nessa semana, não abra pacotes, nem pão de forma integral. Faz pão caseiro, mas não abre nem pacote, nem pão de forma integral. Essa semana não abre pacote. Qual é desses itens, dessas estratégias que você vai adotar? Você que está assistindo no ao vivo aqui comigo, você que vai assistir no gravado. Se você adotar pelo menos uma dessas técnicas de verdade, todos os dias, 1 quilo você emagrece. Se ajuntar todas elas aqui, porque aqui, ó, a mudança começa aqui. Ok, meus amores, é sobre isso. Bom, segunda-feira que vem a gente está de volta. Mais uma live.
Quem sabe vocês não vêm aqui na segunda-feira que vem às 21 horas e me conta se eu fiz isso, emagreci 600 gramas, 700, 1 quilo. É sobre isso, tá bom? Eu espero vocês semana que vem. E as alunas que estão no desafio, logo, logo eu trago todos os resultados para vocês, tá bom? Do mais, a frase da nossa live é: vamos emagrecer? Vamos emagrecer? Vou deixar essa live salva. Você marca 3 amigas, compartilha essa live, salva essa live. Vamos fazer assim? É uma troca. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Uma mão lava a outra. Uma cuida da outra. Vamos emagrecer? É a frase da live. Marca 3 amigas e ó, vai ser feliz.